E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu quero passar 6 dicas para te ajudar na jornada do zero até o primeiro milhão. Porque eu sei, passei por isso, que o primeiro milhão é uma marca muito significativa para o investidor, tanto porque é um número bonito, né, redondo, 1 seguido de 6 zeros, por mais que hoje a gente tem que reconhecer que 1 milhão é muito menos dinheiro do que era antigamente. Você pega lá na criação do Plano Real, ter 1 milhão naquela época significava comprar muito mais coisas do que nós podemos comprar hoje com essa mesma cifra de 1 milhão. Se a gente quiser pegar um dado para mostrar a grande desvalorização da moeda ao longo do tempo, a gente pode entrar na calculadora do cidadão do Banco Central e corrigir esse valor de 1 milhão lá de julho de 1994 até agora, né? Pega março aí, que o mês de abril não conseguiu o dado ainda. O que você teria é que para hoje ter o mesmo poder de compra de 1 milhão de 94, você precisaria de R$ 6.609.496,50. Mas eu não vejo os investidores colocando uma meta de ter R$ 6.619.496,50. A gente continua com essa meta do milhão, porque, como eu disse, é um número muito bonito. Ele mexe com o psicológico das pessoas e, além disso, ele acaba marcando também a entrada do investidor, caso esse patrimônio esteja no mercado financeiro, para o seleto hall de investidores qualificados, né? E tem fundos, por exemplo, que eles são disponíveis apenas para investidores qualificados. Há pouco tempo as BDRs eram disponíveis também apenas para investidor qualificado. Isso mudou, né? Então perdeu um pouco desse peso, mas mesmo assim é um feito considerável. E não é fácil, né? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia por aí. Tudo bem que se você mora em uma grande cidade, muitas vezes 1 milhão não vai marcar tanta coisa assim na sua vida, porque em São Paulo, Rio de Janeiro, que são cidades que eu conheço melhor, você pega um bairro bem localizado, um apartamento às vezes nem tão grande assim, né? 70, 80 metros, dependendo da localização, já vale mais de 1 milhão. Mas mesmo assim, é um feito a ser comemorado. E como que você pode fazer para acelerar a sua escalada do zero, que geralmente é onde as pessoas começam, né? Alguns até no negativo, começam saindo das dívidas, falaremos disso aqui, para o seu primeiro milhão. Então separei 6 dicas aqui para tentar deixar a jornada de vocês mais simples do que foi a minha, através do aprendizado com os erros, né? Experiências de outras pessoas. Então, a primeira coisa que eu falaria para o investidor que está começando agora é: defina uma meta. Essa é a dica número 1, porque ela faz com que você perca muito menos tempo na hora de definir o seu destino, sua trajetória. E eu digo pelo seguinte, né? A primeira coisa é que todo mundo pode falar, isso é óbvio, né? Todo mundo tem um sonho de alcançar o primeiro milhão, mas sonho não é meta, sonho não tem prazo, né? Sonho não é específico. Então, o que eu quero é que você defina um valor de fato, aqui no caso seria o primeiro milhão, e coloque um prazo para chegar até esse valor. Porque tendo um prazo, esse prazo vai te forçar a adotar certas condutas para que seja mais crível alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, né, o que eu aconselho, principalmente aqueles que são mais jovens, que estão entrando no mercado de trabalho agora, defina uma meta de longo prazo. Por mais que você não tenha muita ideia de como você vai atingi-la lá na frente, porque muita coisa muda ao longo do tempo. Se há 5 anos alguém chegasse para mim e falasse: Bruno, daqui a 5 anos, né, lá em 2016, falassem: em 2021 você vai ser dono de um baita curso de finanças, que já vai ter mais de 20 mil alunos, vai ter faturado pra caramba, vai ter quase 1 milhão de seguidores no Instagram, 500 mil no YouTube, vai ser dono do segundo maior podcast de negócios do Brasil. Eu falo: cara, você tá doido, né? Como é que isso tudo vai acontecer em apenas 5 anos? E foi exatamente o que aconteceu em 5 anos, mostrando que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso, para metas de longo prazo, por mais que você não tenha ideia daquilo que você vai fazer, você pode ousar mais do que nas metas de curto prazo. Tem até uma frase do Tony Robbins que mostra, né, que geralmente as pessoas fazem o contrário. Elas superestimam o curto prazo enquanto subestimam o longo. Quantas pessoas vocês não conhecem que colocaram como meta que em 2021, na virada do ano, ajeitar as finanças, ganhar muito dinheiro, por exemplo, né, zerar dívidas, encontrar o amor da vida, emagrecer não sei quantos quilos, entrar em forma, tudo no mesmo ano. 3 coisas importantíssimas e muitas vezes complicadas de serem feitas, não é simples, né? Passando o ano novo de roupa amarela e cueca vermelha para ver se vai conseguir essas 2 metas aí com a ajuda do oculto aí, de forças sobrenaturais, sei lá, tem louco para tudo. Mas o que eu digo é o seguinte: defina uma meta de longo prazo. Poxa, mas como que eu vou saber se eu vou alcançar essa meta ou não? Como é de longo prazo, talvez você não saiba o que você vai ter que fazer. Mas tendo um ponto de partida, e esse é simples, basta pegar a sua realidade atual, e tendo um ponto de chegada desejável,
o caminho é sempre uma construção. É mais ou menos como usar o Waze e o Google Maps, né? Você não sabe qual caminho você vai pegar, porque vai ter uma rua bloqueada, vai ter um acidente, você vai ser obrigado a desviar. Agora, o que você sabe? Onde você quer chegar e da onde você partiu. Isso facilita muito a vida, porque se de repente aparece alguma oportunidade e você não tem uma meta, você sempre fica tentado a pegar aquele novo caminho. Agora, se você sabe que aquilo não tem nada a ver com o que você quer fazer da sua vida, com a meta que você definiu, você nem olha pro lado. É mais ou menos como um carro na estrada. Se você sabe para onde você tá indo, você não fica perdendo tempo entrando na pista lenta, olhando as placas das próximas saídas. Você vai pra pista rápida e vai embora. Você chega muito mais rápido onde você quer. Já se você não souber aquilo que você quer, você pega a pista lenta e fica olhando todas as saídas e perdendo muito mais tempo do que o cara que já definiu para onde ele quer ir. O segundo passo, depois de definir essa meta, e eu sei que aqui eu tenho pessoas de diferentes idades assistindo o canal em diferentes momentos da vida, alguns começando a vida profissional e é muito mais simples fazer isso, e outros já no meio do caminho, com filhos, com dívidas herdadas de condutas financeiras não tão sábias de épocas passadas, e por isso eu tenho que colocar esse segundo passo aqui que eu acho muito importante, que é: seja intolerante com dívidas, e se você tiver dívidas hoje, foque em se livrar dessas dívidas, porque geralmente as dívidas crescem com taxas de juros maiores do que os investimentos. Logicamente que há exceções para essa regra, já tive tanto seguidores quanto alunos que tinham feito financiamento, por exemplo, pelo FIES, com juros inacreditáveis assim, né? Muito mais baixos do que a inflação atual. Se você tiver uma dívida assim, que sei lá, tem uma taxa de juros de 3%, pô, o IPCA tá em 6%, precisa ter pressa para pagar essa dívida. Mas geralmente o que acontece não é isso, são poucas pessoas que têm dívidas assim. Geralmente é o cara que ele tem uma dívida que tá crescendo a 8% de juros e tá com dinheiro parado no Tesouro Selic ganhando 3,5%. Então nesse caso, foque em pagar suas dívidas, porque além de ser uma conduta muito ruim para você, investir a 3,5% pagando 8% de juros muitas vezes, no longo prazo você está tendo um prejuízo com essa conduta até que você acabe de pagar essa dívida. Um outro ponto que eu sempre gosto de lembrar é que as pessoas que têm dívidas precisam que as coisas deem certo. Elas ficam muito mais frágeis do que quem não tem dívida e, pelo contrário, tem caixa. Quando alguma coisa de muito ruim acontece no mundo, como aconteceu em 2020 e ainda está acontecendo, que é a questão da pandemia, pessoas morrendo, negócios fechando, muita gente quebrando, perdendo emprego, preços de ativos financeiros no ano passado caindo pra caramba, principalmente no momento de incerteza, e nisso aí, aqui pro Brasil, tudo caiu, né? O que subiu foi o dólar. E mesmo assim a bolsa lá fora caindo também. Então imagina a pessoa que está endividada e que muitas vezes, além da dívida, tem o seu negócio fechando, tem o seu emprego sendo ameaçado. Ela está muito mais frágil do que aquela pessoa que até pode estar sendo ameaçada também, mas tem reserva, e que dependendo pode pegar essa reserva para comprar ótimos ativos financeiros por preços melhores. Então ter dívidas, principalmente dívidas caras, é estar um passo mais próximo da ruína. E eu sou intolerante com dívidas. Até algumas pessoas podem comentar aqui: Bruno, mas não existe uma certa alavancagem inteligente? Você pega um dinheiro emprestado por juros muito baixos, né? Como eu disse, essa é uma exceção, mas geralmente eu vou evitar sempre qualquer tipo de endividamento. Geralmente eu prefiro não carregar esse ônus comigo, a não ser que seja realmente um negócio totalmente fora de série, do tipo que não aparece para quem tem dinheiro. A não ser que você seja muito amigo do governo, e talvez apareça. Porque essas dívidas com taxas muito baixas, isso é Minha Casa Minha Vida, é o FIES. Então são coisas que o governo faz para quem tem menos condição ou para quem é muito amigo, como eu falei, que era o BNDES emprestando dinheiro aí a juros menores que o da poupança durante um certo período da nossa história. Mas tirando isso, foque em quitar as dívidas. Se você não tem, ótimo, já podemos partir para a dica número 3, que é poupar muito mais do que as pessoas acham razoável. Porque geralmente, né, as pessoas aqui no Brasil não poupam. O índice de poupança do nosso país é muito baixo comparando com outros países. E há vários motivos para isso. A nossa moeda não é uma moeda forte, isso desestimula a poupança. Para que eu vou abrir mão do meu consumo presente pensando em ter um poder de compra maior no futuro, se a moeda não para de perder valor? Aqui eu tô dando até uma definição mais elegante, as pessoas não pensam muito nisso, elas só estão consumindo. E a renda do brasileiro também é baixa, em comparação com outros países. E você pode até pensar, poxa, mas como que a renda é baixa, né? O salário muitas vezes parece muito para quem paga e pouco para quem recebe. A gente tem impostos sobre consumo muito altos, que oneram principalmente os mais pobres. Dando um exemplo aqui básico, vamos supor que você, empreendedor, queira contratar alguém para a sua empresa. E você quer pagar um salário mínimo. Vamos arredondar aqui para R$1.000, tá um pouco mais alto do que isso hoje para essa pessoa. Você quer que ela receba somente esse mínimo. Só que para pagar 1.000, você tem que ter 2.000 separado, porque afinal de contas você tem que fazer uma provisão para férias, 13º, FGTS, INSS, uma provisão para possível processo trabalhista, então vai ser mais ou menos o dobro, também simplificando essa conta. Ou seja, para pagar 1.000, você tem que ter 2.000 separado por mês. Só que para essa pessoa receber 2.000, ela tem que produzir pelo menos aquilo que ela vai receber, você concorda? Na verdade não, tem que produzir mais, porque dependendo da sua empresa, se for uma empresa do Simples, por exemplo, você vai ser tributado não com base no seu lucro, mas sim com base no seu
faturamento. Ou seja, você fatura, menos os custos, você teria o lucro. Se for positivo, né? Se os custos forem mais altos do que o faturamento, você tem prejuízo. Então o pessoal pensa, vai pagar imposto sobre o lucro. Não, é sobre o faturamento. Então, vamos supor que você seja tributado em 20%. Para pagar 2.000 para essa pessoa, para ficar no 0 a 0, ela tem que produzir 2.500, 20% disso iria de imposto para o governo, sobra os 2.000 e aí ela ganha os 2.000 tendo produzido o mínimo para que ela possa ser recompensada por aquilo. Se ela não conseguir produzir isso, com o tempo você vai acabar demitindo essa pessoa. E repare que nesse jogo o empreendedor está no 0 a 0. É simplesmente pensando numa pessoa que tem que produzir para manter o seu próprio emprego. E aí ela produz 2.500, ela é contratada por 2.000, mas ela só recebe 1.000 mês a mês. E quando ela vai consumir, você pega lá na carne, mais de 30% é imposto. Você pega a cerveja, mais de 40% é imposto. Você pega a conta de luz, um monte de imposto, né? Varia de estado para estado. Pega a gasolina. Gasolina também passa de 60%, dependendo do local onde você está abastecendo o seu veículo. Lembrando que energia e gasolina são insumo para tudo que se produz no país. Então, no final das contas, vamos considerar que essa pessoa está gastando do que ela consome uns 40% em impostos sobre consumo que estão escondidos. Ela não vê que tem imposto. Simplesmente está pagando e já está embutido no preço. Então, tirando 40% dos 1.000, ela está consumindo, de fato, R$600. E isso que eu estou pegando uma remuneração que não sofre cobrança de imposto de renda. Porque lembre-se que no Brasil, se você ganha um pouquinho menos de 2 salários mínimos, você já está pagando 7,5% de imposto de renda. Então, por isso, né, que ganhando pouco, muito imposto sobre consumo, o brasileiro ele vai poupar muito pouco. Muitas vezes, nada, inclusive vai ter dívidas, né? Voltamos ali para a dica número 2. Então, nesse caso, você tem que conseguir sair dessa roda, o que nem sempre é simples. É muito mais simples para quem ganha mais dinheiro comparado com quem ganha menos. Mas conseguindo sair, foque em poupar dinheiro. Quanto? Qualquer coisa é bom, né? No mínimo, ali eu diria que uns 10%. Mas, se possível, para seguir a dica à risca, sei lá, 20%, 30%. Eu disse aqui, né? Poupe mais do que as pessoas acham razoável. Qual é a medida para isso? É subjetivo. É chegar para o seu círculo social e perguntar, você poupa quanto? E você? Aí você fala o seu, eu poupo 30%. O pessoal tem que se surpreender, falar assim, nossa, você poupa 30%? Então esse, na minha opinião, tem que ser o seu raciocínio. Eu, por exemplo, assim que eu me formei, né, foi em 2010, eu comecei a poupar 30% daquilo que eu ganhava como remuneração. Com base no seguinte raciocínio, repare que para mim foi muito mais simples, né? Em dezembro eu tava ganhando mais ou menos uns R$1.000, como cadete na Academia Militar das Agulhas Negras. De repente, em janeiro, eu tava ganhando 4.500 e praticamente nada na minha vida tinha mudado muito. Então, se antes eu ganhava R$1.000, será que eu não conseguiria um mês depois viver com R$3.000 poupando 1.500? Conseguiria. Então repare que é mais simples, né? Se você já tem família, tá casado, tem filhos, vai ser bem mais complicado. Mas faça essa transformação, nem que seja aos poucos. Até porque se você não poupar, como é que você vai fazer para investir o dinheiro de maneira a conseguir conquistar a sua meta de chegar no 1 milhão, por exemplo, em 10 anos? Então a poupança é necessária. Até porque depois de poupar, e se você tivesse dívidas, usar essa poupança para quitar, né, com mais foco essas dívidas, começa a quarta dica, que é investir o seu dinheiro de maneira recorrente, corriqueira, mesmo que o ambiente seja nada corriqueiro, que geralmente é o ambiente mundial. A gente pensa que, nossa, 2021 é um ano doido, né? Muita coisa acontecendo. Mas repare que 2020 também, e 2019 também, e 2018 também, né? Ano de eleição, por exemplo, onde muita gente fala, era óbvio que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Vamos lembrar que o cara toma uma facada. Onde é que é a obviedade nisso? Aí você volta em 2017, mesma coisa. Não tem obviedade, não tem ano fácil. Todo ano é um ano onde coisas novas estão acontecendo e que poderiam ser motivo suficiente para você pensar, eu não vou investir, porque não tá na hora ainda. Mas a verdade é que não tem hora certa para você começar a investir. Você tem que investir recorrentemente, se possível de maneira mensal, mesmo que o ambiente não pareça propício a isso. E repare que investir recorrentemente não significa investir sempre na mesma coisa. Eu sou um grande adepto da diversificação de portfólio. E para mim, diversificação é investir não só em diferentes ativos, mas também em diferentes moedas e em diferentes países, para que você não esteja submetido a uma única jurisdição, a um único risco político. Ainda mais se esse único risco for aqui no Brasil. Estudando a história do Brasil, nós somos um país que ao longo do tempo destrói valor. É isso que acontece aqui. Basta ver a trajetória das nossas moedas. O real é a nossa 10ª tentativa de moeda e aqui no começo do vídeo eu mostrei o efeito da inflação ao longo dos últimos 26, quase 27 anos. E não foi nada legal. Se voltar antes do plano real, é pior ainda. E para essa parte dos investimentos, além do que eu já falei aqui de diversificação, que talvez seja até um negócio óbvio hoje em dia, são raras as pessoas que elas não falam que você deve diversificar o seu capital, tem umas outras subdicas dentro dessa dica principal.
A primeira delas é que no começo, principalmente no começo, mas não que perca tanta importância assim ao longo do caminho, mas é que no começo o aporte é muito mais importante do que a rentabilidade que você consegue na sua carteira. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você seja um baita de um investidor ali, nível Warren Buffett, 20% ao ano de retorno. Se você tiver pouco dinheiro aplicado no mercado financeiro, você tem 20% de retorno, que é um baita retorno, na média aí ao longo dos anos, sobre um patrimônio pequeno. Isso não faz tanta diferença assim. Isso faz muito mais diferença quando seu patrimônio já é grande. Agora, no começo, costuma ser muito mais interessante, ao invés de ter muito tempo gasto no mercado financeiro, focar em ganhar mais dinheiro, né? Que é a nossa próxima dica, inclusive, dando um spoiler, porque assim você consegue investir mais dinheiro e nesse começo, onde o seu dinheiro investido é menor, o que vale mais é esse aporte em comparação com a rentabilidade. Então, foque no começo, principalmente, em adquirir esse hábito de investir e ir construindo uma carteira, mas não se preocupe tanto com rentabilidade, com os melhores pontos de entrada em cada ativo, porque é muito mais importante investir do que não investir. Se tiver uma melhor rentabilidade, melhor, mas o mais importante é o dinheiro nessa primeira hora. E um outro ponto é que no começo é muito desanimador, porque você pensa, nossa, tô começando, para chegar do 0 até os 100 mil vai demorar um tempão. E vai, porque o começo é sempre mais difícil. De 0 até 100 mil demora mais do que dos 100 mil até os 200, que também demora mais do que dos 200 até os 300, que por sua vez costumam demorar mais do que os 300 até os 400 e assim vai. Por um simples motivo, vamos supor que a taxa de juros se mantenha constante durante esse período. Dando exemplo aí, 5%, apenas para ficar algo mais didático. Se no começo você tem 10 mil reais, 5% sobre 10 mil reais são 500 reais. Não é tanta coisa assim, não vai mudar a sua vida esses 500 reais. Agora repare que quando você tem 100 mil, os 5% já passa a ser 5 mil reais. Às vezes é o seu salário de um mês. Muito mais do que isso, dependendo do seu estágio da vida. Aí depois, quando tem 200, os mesmos 5%, não mudou nada na taxa de juros, já são responsáveis por um retorno de 10 mil reais. Então veja que quanto mais dinheiro, mais fácil fica colocar essa força dos juros compostos para trabalhar a seu favor, né? Isso também mostra como essa força trabalhando contra é horrível, que é o caso, novamente, das dívidas. Mas o foco aqui é mostrar que, de fato, vai ser desanimador no começo, principalmente se os juros estiverem mais baixos, se o mercado já estiver muito esticado, não tiver muito prêmio nas classes de ativos, mas com o tempo e valores maiores, o seu patrimônio vai começar a crescer de forma mais rápida. Inclusive, para que você possa preservar o seu patrimônio, de maneira que ele fique maior com o passar do tempo, eu também, como uma subdica aqui, te aconselho a seguir um ensinamento de um dos meus autores preferidos, o Nassim Taleb, de usar a estratégia Barbell. O que ele chama de estratégia Barbell? Ele fala que você tem que ter uma grande parte do seu patrimônio em coisas muito seguras, dando um exemplo, títulos públicos americanos de curto prazo, né? Seria aquilo que no mundo talvez fosse o mais seguro em termos de garantia de pagamento. Tudo bem que os Estados Unidos estão fazendo um monte de besteira ali com a sua moeda, mas ainda é a economia mais forte do mundo que detém aquela moeda que é usada como a reserva mundial e o meio de troca global. E na outra ponta, você teria um menor percentual do seu patrimônio em coisas muito arriscadas, porém com uma grande expectativa de lucro e altamente convexas, né? O que ele quer dizer com esse termo convexa? Algo que, quando der certo, dê mais dinheiro do que você perderia se desse errado. Um exemplo é um dos assuntos que eu falo bastante aqui no canal, sobretudo ao longo dos últimos meses, que é o Bitcoin, né? Ou outras criptomoedas, mas o Bitcoin é aquela mais relevante, a que eu acho mais interessante. Se você investe um certo valor em Bitcoin e simplesmente o Bitcoin deixa de existir, o que pode acontecer de pior com esse valor que você investiu? Ele é zero. O máximo que você perde é 100% daquilo que você investiu. Mesma coisa acontece por uma ação. Mas, em compensação, e se der certo e realmente mais pessoas passarem a adotar o Bitcoin, mais empresas começarem a reservar parte do caixa para alocar em Bitcoin, talvez até bancos centrais começando a comprar Bitcoin também. O que acontece é que o Bitcoin pode subir 100%, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000%, como chegou a subir nos últimos 12 meses, e muito mais do que isso ao longo do tempo. E a mesma coisa pode acontecer com empresas. Então, esse tipo de investimento é interessante, né? Porque deu errado e várias coisas deram errado ao longo dessa trajetória, você perde só o que você investiu. E dando certo, basta que você tenha um único grande sucesso em algumas escolhas assim, para compensar vários fracassos, e dessa maneira você consegue, ao mesmo tempo, proteger uma boa parte do patrimônio e também aumentá-lo com o passar dos anos. E a quinta dica, já pegando o embalo dessa quarta, eu dei inclusive um spoiler, é focar em gerar renda extra. Como eu disse, no começo o aporte é mais importante do que a rentabilidade. E com o tempo isso pode vir a mudar, dependendo do tamanho do seu patrimônio. Mas pode não mudar se você conseguir construir uma maneira de gerar renda extra que venha a se tornar um negócio,
uma empresa, algo até que talvez adquira um certo valor de mercado a ponto de você poder vender aquele negócio e muitas vezes ficar muito mais rico do que você jamais imaginou que poderia se tornar. Que é o que eu espero que venha acontecer com o meu negócio, né? Com o Grupo Primo, se a gente fizer um IPO algum dia. Porque muita gente pensa, aqui eu já tô exagerando as cifras, né? Mas não deveriam existir bilionários, porque afinal de contas, veja, né? Se uma pessoa ganhasse 5 mil reais por dia, o que é muita coisa, ela levaria 200 mil dias para juntar 1 bilhão. 200 mil dias são 547 anos. É coisa pra caramba. Aí você pensa, não é razoável que isso aconteça. Porque você tá pensando errado. Se pensar realmente em ganhar 5 mil por dia, não parece razoável. Mas como que as pessoas, elas conseguem um patrimônio bilionário? Não é juntando 5 mil por dia e guardando num cofre, numa conta bancária. Não. É construindo um negócio que de repente dá 10 milhões de lucro no ano, o que é uma cifra muito mais realista em termos de lucratividade. Meu negócio já faz mais do que isso, e não nesse ano, já fez isso em anos passados, né? Nesse eu espero que faça bem mais do que isso. Na verdade, se for pegar somente os 2 primeiros trimestres, já passamos disso. Então estamos bem. Agora imagina que eu consiga vender o meu negócio para uma pessoa que avalie, nossa, o seu negócio é muito bom, tem uma barreira de entrada boa, você cresce pra caramba, então tô disposto a comprar o seu negócio por 100 vezes o lucro que você dá no ano. Se esse lucro for de 10 milhões, 10 vezes 10 milhões, 100 milhões, 100 vezes 1 bilhão. Então é assim que pessoas ficam bilionárias, vendendo partes ou um negócio todo que são altamente lucrativos e que possam crescer de maneira incrível, né? Muitas vezes exponencial. Mas isso, como eu disse, é um bônus. Eu não espero que todo mundo que comece a gerar renda extra chegue nesse estágio, né? Acho que cada vez mais pessoas vão chegar nisso, porque antigamente não tinha muito como aprender essa trajetória do equity, do valor de mercado da empresa. E hoje isso está muito mais democratizado, não graças ao governo, não graças à educação estatal, mas graças a isso aqui, ó, internet. Fica muito mais fácil obter esse tipo de informação. Mas em todo caso, para a grande maioria que não vai chegar até essa trajetória, gerar renda extra ainda é muito importante. Tanto no começo, quanto no meio do caminho e talvez, dependendo do que venha acontecer com o seu negócio, a própria questão da rentabilidade se torne algo muito menos participativo na trajetória do seu primeiro milhão em comparação com aquilo que você faz com o negócio, com a empresa que você criou. Foi justamente o que aconteceu comigo. Se eu for pegar desde os 17 anos, seriam 12 anos até o primeiro milhão conquistado aos 29. Se eu for pegar desde os 22, quando eu me formei, seriam 7 anos até esse primeiro milhão. E quanto tempo levou para conquistar o segundo? 7 meses, com base em negócios digitais. E depois veio o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante. Inclusive, eu tô aqui com essa placa do Hotmart, que é a plataforma que eu uso para vender os meus cursos. E essa placa aqui é dada para os produtores que conseguiram atingir uma marca de 25 milhões de faturamento. Eu ganhei isso aqui ano passado. Chegou esse ano, mas é relativo aos resultados do ano passado. E eu espero que somente nesse ano eu pudesse ganhar outra placa dessa, que eles não dão. A próxima placa é só para quem conseguir 100 milhões, né? Então, eu que lute para chegar até esse resultado. Mas repare que, com investimentos, eu demoraria muito, mas muito tempo para conseguir esse mesmo resultado. Inclusive, constantemente o pessoal me pergunta, Bruno, você ganha mais dinheiro com investimentos ou com negócios, lançando curso na internet? Como é que foi isso? E quando a pessoa me faz essa pergunta, eu vejo que ela não tem a mínima noção do poder de um negócio digital, gente. Simplesmente para eu conseguir ter nos investimentos o resultado que eu tive nos negócios digitais, eu teria que ser muito melhor, não só do que o Warren Buffett, que já foi citado aqui, que tem uma média de uns 20% ao ano de rentabilidade, eu teria que ser melhor do que o Peter Lynch, que conseguiu ao longo de 13 anos 29,2%, se eu não me engano, de rentabilidade, e teria que ser melhor do que o James Harry Simons, que consegue uns 40%. É um cara que só contrata matemáticos lá para a gestora dele, a Renaissance. Ele tem um Medallion Fund, que é um baita de um fundo, e mesmo assim ele não conseguiria o resultado que eu tive com negócios. Então, repare que é quase impossível fazer o que eu fiz com os negócios apenas com os investimentos. A não ser que você comprasse Bitcoin um monte lá no comecinho e nunca vendesse até agora. Mesmo com a queda, você teria um resultado melhor do que o meu. Mas são raras as pessoas que fizeram isso. Geralmente, quem comprou Bitcoin lá atrás acabou perdendo a senha, né? Vitória de Pirro tá com um patrimônio lá muito bom, mas não consegue mexer nesse dinheiro. E o último ponto nessa trajetória é lembrar, principalmente aqueles que se apaixonam pelo mercado financeiro, foi o que aconteceu comigo, né? Eu não esperava um dia trabalhar com isso, mas eu gostei tanto que acabei migrando para essa área. É lembrar que, como dizem, né, nem só de pão viverá o homem, então nem só de mercado financeiro viverá o investidor. Aproveite as oportunidades que aparecem no mercado, mas também fique atento às oportunidades que estão fora do mercado, porque muitas vezes podem acabar sendo mais lucrativas do que o próprio mercado financeiro. E talvez dê para fazer um paralelo dessa última dica com os negócios, né? Porque foi, de certa maneira, o que aconteceu comigo. Vou dar o exemplo aqui da minha irmã, que hoje trabalha comigo. A gente tem um negócio de arrematar imóveis em leilão juntos. E isso surgiu no ano passado. Foi, na verdade,
final de 2019, quando eu trouxe ela para São Paulo. Minha irmã é advogada de formação. Ela já tinha uma expertise nessa parte de arrematação de imóveis, mas eu nunca tinha tido dinheiro para aproveitar essa expertise que ela tinha. De repente, graças aos negócios digitais, porque se fosse depender unicamente dos investimentos, demoraria muito mais tempo para eu ter construído o patrimônio que eu tinha até então, eu pude falar para ela: Priscila, vem para cá para São Paulo, eu vou te dar um salário inicial, mas você vai ser minha sócia, a gente vai começar a arrematar imóveis em leilão, eu entro com capital, você com expertise, depois que a gente arremata, a gente divide o resultado do imóvel. E fizemos isso, arrematamos vários imóveis, me perdoem só o número, eu acho que já chegamos a 10 imóveis arrematados desde que ela veio, exclusivamente para mim, ela também faz isso para outras pessoas. E depois ela acabou lançando um curso mostrando também como você pode fazer para arrematar imóveis, seja aí para você comprar um para morar, pagando mais barato, ou mesmo para iniciar um negócio dentro desse nicho. Então repare que de onde não ia sair simplesmente nada, eu nunca tinha pensado em fazer algo assim, uma simples ideia, que sendo justo foi a minha esposa que deu, vamos trazer a Priscila para cá para que ela possa fazer esse tipo de coisa. A gente teve o surgimento de 2 negócios, um de arrematação de imóveis e o outro a continuação do braço de educação que a gente tinha de curso, que é lançar um curso que ensine as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. E com a combinação desses dois, novamente, né? Quanto tempo demorou para minha irmã chegar até o primeiro milhão dela, considerando o começo dos negócios? 1 ano. Se fosse apenas com investimentos, demoraria muito, muito mais tempo. E ela é extremamente conservadora, vai perguntar onde é que tá o dinheiro dela, tá imóvel, né? E comprou um pouquinho em Bitcoin, mas o pouquinho é bem pouquinho mesmo. O que foi até bom, porque ela comprou quando os preços estavam mais altos, agora ela pode melhorar o preço médio dela. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas 6 dicas, resumindo elas em termos rápidos aqui na tela. A primeira seria: defina uma meta. A segunda, livre-se das dívidas. A terceira, poupe mais do que as pessoas acham razoável. A quarta, invista de maneira corriqueira, mesmo em ambientes nada corriqueiros. A quinta dica é: gere renda extra, porque talvez disso venha um negócio e talvez esse negócio você consiga ganhos inimagináveis. E a sexta dica é: aproveite as oportunidades dentro do mercado financeiro, naturalmente, mas fique de olho em oportunidades que aparecem fora desse mercado também, porque tem muita coisa boa por aí. Seguindo essas 6 dicas, eu acho que você vai conseguir chegar nos seus objetivos e muito além deles, dependendo do que vem acontecer, mais rápido. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.